Oi pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu queria dar um abraço contagioso em vocês, mas não é possível, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai continuar no assunto, a distância, né? A gente namora à distância, né? Eu namorei muito tempo à distância, né? É bom namorar à distância. Ai meu Deus, não tem aquela encheção de saco, né? Mas beleza, hoje a gente vai ter aulas à distância, ó, eu aqui, você aí, no isolamento social, certinho? Vamos lá, olha, terceiro ano, vocês são especiais pro ArtSeb, vocês não podem parar no objetivo de vocês, o sonho de vocês não podem parar, só lembre disso, certo? E tente fazer do isolamento social uma potencialização de estudo, organizar os estudos, fazer os exercícios, fazer tudo que a apostila oferece. Beleza? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar do capítulo 7, página 62. Vamos começar o capítulo 7, porque ele é bastante grande, né? Falando de revoluções industriais. Hoje vai ser aquela introdução às revoluções industriais, certo? Vamos lá. Veja bem, o que é uma revolução industrial? Gente, revolução... São três, né? Revoluções industriais. Gente, a coisa mais fácil que tem de estudar são as revoluções industriais, certo? Quando a gente lembra de revoluções industriais, olha o que me vem à mente. Olha o que me vem à mente, eu sou como vocês. Inglaterra, século 18, 19, marxismo, carvão, certinho? Briga de classes, burguesia e proletariado. Essas coisas vêm na mente da gente, mas isso é história, isto é história. Que como a prova ela é holística, mistura tudo, acaba vindo com a ideia de geografia, mas é história, tudo isso é história, certinho? O que nós vamos fazer? Toda vez que nós falarmos de revolução industrial, nós vamos pegar e tentar entender o espaço geográfico. Por quê? Porque o espaço geográfico é o objeto da geografia. Então, a gente tem que entender o espaço geográfico, quer queira ou quer não queira. Certinho? Beleza? Para a gente fugir da história. Beleza? A história é amiga da geografia. Ela ajuda a entender uma estrutura, as estruturas vigorantes em determinado período de revolução industrial. Mas se você tem que focar no espaço geográfico. O que acontece no espaço geográfico? Beleza? Vamos lá. Olha só, para você entender o significado de revoluções industriais, você tem que saber o que é um salto tecnológico. Certinho? O que é um salto tecnológico? Salto tecnológico é um fenômeno, né, humano em que a pessoa, o indivíduo, a sociedade, o mundo, sei lá o que, ele deixa de usar uma técnica A e passa a usar uma técnica B, certinho? Vamos dar um exemplo de salto tecnológico? Vamos lá. Como que era estudar antes do coronavírus? Vamos lá? Olha, vocês vinham 7h30 com aquelas caras de morto, aquelas caras de em coma, cansado, com remela nos olhos, com vontade de ir no banheiro. Chega e o quê? E pum! Deitava e dormia na sala de aula, certinho? Beleza? Certo? Isso daí é o que é comum na aula, né? Aí uma necessidade surgiu. Qual a necessidade? De isolamento social. Tem aula, professor? Não tem aula. O que nós estamos fazendo? Estamos dando um salto tecnológico. Nós estamos gravando aula para você. Olha como é fácil. Então a gente deixou uma técnica um pouquinho de lado, que é vocês presentes na sala, e estamos numa técnica B, que é aula online. Houve uma superação tecnológica, isso é um salto tecnológico. Você quer ver um salto tecnológico famoso? Antigamente nós caçava, pescava e coletava. Aí o que acontece? De uma hora para outra, a gente começou a plantar e a criar. Opa, um salto tecnológico. A agricultura é um salto tecnológico, beleza? Então, olha só, vamos definir salto tecnológico. Salto tecnológico ocorre quando uma técnica A é substituída por uma técnica B, mais eficiente, melhor, certinho?
Isso não quer dizer que a técnica A deixa de ser utilizada. Não, ela é substituída. Há uma prevalência por uma em relação à outra, geralmente a mais avançada. Beleza? Então vamos lá. Por que é legal você saber de salto tecnológico? Porque os 3 últimos saltos tecnológicos que o homem deu, certo? São chamados de revoluções industriais, certo? Os 3 últimos são chamados de revoluções industriais, certinho? Olha que fácil, gente. Pronto, simples assim. Então nós temos a primeira revolução industrial, certo? A primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial. E a terceira revolução industrial, certo? Que é a revolução que a gente vive, certo? Revolução industrial. Então, o que são essas revoluções industriais? São saltos tecnológicos que o homem deu, né? Olha que facinho, beleza? O que nós vamos ver nessas revoluções industriais? Nós vamos ver nessas revoluções industriais aqui todos os aspectos relacionados a espaço geográfico, certo? Às vezes o espaço geográfico é a fábrica, às vezes é o mundo, às vezes é interno de um país apenas, beleza? Vamos lá. Qual que é a primeira revolução industrial, prof? Vamos lá, olha só, vamos ver a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial. Gente, muito fácil. Ó, essa daqui, toma cuidado, viu? Tem que estudar muito na história, mas veja bem, geralmente os livros, inclusive a própria apostila, os livros didáticos, eles vão mais para o lado da história do que para o lado da geografia. Não entendo isso, né? Vamos ver aqui um jeito diferente de ver Revolução Industrial, a primeira, né? Quando que ela foi fortuna, professor? De 1750 a 1850. Ela foi fortuna, certo? Qual é a base energética? A base energética. Olha só. Base energética. Olha como é fácil, gente. Base energética, carvão mineral. Olha que fácil. Vou fazer uma coisa que vocês nunca viram na vida. Carvão mineral é sólido. O que quer dizer isso? Quer dizer que é difícil transportar. Beleza? Água é fácil transportar? Sim. Vamos pegar gasolina, põe numa garrafa e leva. Coca-Cola, põe numa garrafa e leva. Água, põe numa garrafa e leva. Deixa eu ver. Pinga! Põe numa garrafa e leva. Beleza? Viu como é facinho? Né? Agora, ar. Oxigênio, põe numa garrafa e leva. Dióxido de carbono, põe numa garrafa e leva. Vamos ver se consegue. Esse pincel, põe numa garrafa e leva. Difícil, né? Como que vai colocar esse pincel na garrafa? Olha só, você tem que pegar esse pincel. O jeito de pegar esse pincel é diferente do jeito de pegar essa mesa. Então, o sólido é difícil ser transportado. Veja bem, nesta época aqui, houve revolução nos transportes? Aí olha só que fácil, você vai dizer não houve revolução no transporte. Eita, então é difícil você transportar esse sólido. Se não houve revolução no transporte terrestre, é difícil transportar o carvão mineral. Você quer ver como que fica muito fácil? Vamos lá. Eu vou abrir uma fábrica. Essa daqui é uma área carbonífera, certo? Ó, aqui é uma área que tem carvão, certo? Área que tem carvão. Vamos chamar de área carbonífera, beleza? Diz aí para mim, gente.
Eu vou abrir uma fábrica, eu preciso de energia e a minha energia é carvão mineral, certo? Eu vou abrir essa fábrica perto da área carbonífera ou do outro lado, longe da área carbonífera? Pensa, não tem transportes eficientes, ainda não. Transportes, né? O mais ou menos eficiente era o marítimo. O sólido, carvão mineral é sólido, então é difícil transportar sólido. Eu vou abrir a fábrica perto da reserva ou longe? Claro que é perto. Por que é perto? Porque como que eu vou transportar o carvão mineral longe? Não dá. Então, olha só, então essa área chamada de área carbonífera vai ter também indústria. E aí, gente, quanto mais indústria se abre aqui, mais possibilidades de emprego, mais pessoas vão chegar aqui. Quanto mais pessoas, mais barato é o trabalho, mais indústria vai se instalar aqui. Quanto mais indústria, mais vaga de emprego, mais pessoas vão chegando aqui. Então você vai ter um fenômeno chamado de economia concentrada ou economia de aglomeração, beleza? Esses termos vai aparecer lá na terceira revolução industrial para a gente estudar melhor, porque você vai ter um processo de desconcentração, mas começa aqui a concentração, onde tem área carbonífera, tem indústria, que tem muita gente para trabalhar. Você quer ver como vai dar certinho? Olha só. Quais são as áreas pioneiras na industrialização? Olha só, Nordeste dos Estados Unidos, hoje é considerada a área mais industrializada do mundo. Não é a que gera mais riqueza, que você vai ver, mas é a área que gera, que é mais tem maior concentração de indústria. Veja bem, o que será que tem lá para ter indústria do jeito que tem? Desde essa época? Fácil, carvão mineral. Então a resposta está aqui. Aqui deve ter reservas de carvão mineral. Aí o vestibular sempre coloca junto reservas de minério de ferro, tá? Beleza? Tem um lugar chamado de Vale do Ruhr. O que é o Vale do Ruhr? É lá na Alemanha. É a região mais industrializada da atual União Europeia. Certinho? Veja bem, olha que fácil, gente. Então o que será que tem lá? Enormes reservas de carvão mineral. Tem um lugar chamado de Vale do Pó. Olha só, onde que é o Vale do Pó? Lá no norte da Itália. Aquele lugarzinho onde ficou muito conhecido pelo coronavírus, né? Ó, matou muita gente lá, o lugar mais rico da Itália. O que é esse lugar aí? É a segunda revolução, é a segunda área mais industrializada da União Europeia atual. Olha quando começou essas áreas se transformarem em industriais, tá? Toma cuidado com umas coisinhas que sempre perguntam para mim, professor, você está falando de 1850, 1750, 1850? Nem a Alemanha existia em 1871, nem a Itália, 1871, que teve as unificações. Amigo, Prússia, não é? Alsácia-Lorena, não é? Piemonte-Sardenha. A região existia e elas eram industrializadas. Tanto é que esses países surgiram com base justamente nessas áreas mais ricas. Aí você tem, por exemplo, o Japão. O Japão é uma exceção. Por quê? Porque lá não tem carvão mineral, mas colonizava a Manchúria na China. Ah, mas e aí? Como que transporta? Lembra que eu disse? Transporte terrestre é ruim. O melhorzinho é o marítimo. E você sabe que a Manchúria fica perto da faixa litorânea e o Japão é ilha, dava para ir por barquinho. Então você percebeu aqui que essas áreas pioneiras na industrialização, elas se concentraram aqui, perto de áreas carboníferas? É essa a resposta que aparece sempre. Você quer ver uma resposta que aparece sempre também? Vamos analisar essas áreas. Essas áreas são áreas antigas de industrialização, né, professor? Então você vai colocar assim, ó, são áreas tradicionais de industrialização, ou são áreas de industrialização tradicional. O que isso quer dizer? Que é velha, antiga, olha só, velha, antiga. E o que quer dizer isso? Ela tem problemas. Toda vez que você fala em área tradicional de industrialização, que tem as indústrias mais antigas, você vai dizer que tem problemas. Sempre tem problemas. Quais são os problemas mais levantados para a prova? Primeiro problema, poluição. Essas regiões geraram muita poluição no mundo, certo? Segundo problema, desemprego. Por quê? Porque tem dois problemas nessas empresas.
Primeiro problema mecanização, na visão do trabalhador, né? Mecanização. As empresas, elas são antigas, então para elas ganharem mercado, elas não podem argumentar com inovação tecnológica. Eles não argumentam assim. Para ganhar mercado, eles têm que diminuir custos de produção. Primeira coisa que eles fazem, eles mecanizam, certo? Mecanizam tudo, robotizam tudo, para gerar o quê? O desemprego estrutural e diminuir o custo social do trabalho, né? Viu como que é fácil? E aí tem um outro porém, esses países aqui, eles monopolizaram muito a indústria, então eles ganharam muito dinheiro e hoje eles são considerados pessoas ricas, não é? Pessoas ricas, países ricos. Pensa numa pessoa rica, ele era pobre, rico. Será que ele vai viver do mesmo jeito? Ele era pobre, ficou rico. Não, ele vai ser mais exigente, ele vai querer melhores coisas. País rico, a população, ela exige melhores salários. Melhores salários afugenta essas indústrias que têm dificuldade de lucro. Então o que acontece? O desemprego, ele surge nessas regiões ou porque você tem uma automação das indústrias que ficam, robotização, né? Mecanização, ou elas estão indo embora para os países pobres, que já é uma tendência mais atualizada. A gente está falando desse período aqui que não acontecia isso. Nós estamos analisando hoje, e hoje essas indústrias tradicionais, elas fogem, né, a uma fuga para países pobres. Por quê? Porque os países pobres têm mão de obra mais barata, isenção de impostos e geram vantagens produtivas mais importantes para essas empresas, como diminuir o custo de produção, certinho? Só para você ter um detalhe, qual que é o celular mais vendido no mundo? É o iPhone e coincidentemente é o mais caro. Como que uma coisa mais cara é vendido muito? Porque o argumento da empresa é um argumento tecnológico, é o melhor que tem, é um dos melhores. Agora diz para mim, quando você se interessa por comprar um tênis de R$1.000? Quando ele está em promoção. Viu como é fácil? Ou seja, toda vez que você vê uma promoção de um tênis, ele chama atenção. Comigo é assim, a maioria das pessoas é assim. Um tênis de R$1.000, futuramente, daqui 6 meses, vai estar 500, 600. Então veja bem, qual é o lance? O lance é a promoção. Para ter promoção tem que diminuir o custo, né? O custo de produção. E essas são as estratégias das empresas. Então são áreas estagnadas. São áreas ricas, muito ricas, porém estagnadas. Tem muito desemprego nessas áreas. Viu como é fácil? Agora, mais um detalhe. Você pode perceber que esses países, né, eles são ricos. E os pobres? Os pobres não são industrializados. Então você vai ter, nesse cenário da Primeira Guerra, uma coisa chamada de DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, onde você vai ter um país rico e um país pobre, e vai ter relações entre esses dois países. É essa organização geográfica mundial. O rico vai oferecer manufaturas para os pobres, certinho? Lucrando muito com isso, e os pobres não têm indústria, vai oferecer recursos naturais. Que tipo de recursos naturais? Matéria-prima, comida, energia, certinho? Então é uma relação muito simples entre os países. Um é o dominador do capital e tecnológico, oferece produtos industrializados para os países pobres, enquanto que os países ricos industrializados compram recursos naturais dos pobres. É facinho. Essa DIT nem existe mais, a gente vai ver depois. Beleza? Um abraço. Próxima aula, segunda revolução industrial, Fordismo, Taylorismo e por aí vai. Tchauzinho!